episódio, né, gente? Lembra que eu comentei no último vídeo que esse era o ponto de virada, ou deveria ser, que a história deveria finalmente caminhar, andar, sair da apresentação geral de personagens e entendermos pra onde ela tá indo? Pois é, será que isso aconteceu? Vem comigo comentar então tudo o que aconteceu, segredos, detalhes, easter eggs e impressões gerais sobre o 5º episódio de Anéis de Poder e me conta aqui embaixo também já o que você achou. Oi, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo, canal em que a gente fala de filmes, séries, games, várias coisas legais, então já se inscrevam para acompanhar todo o nosso trabalho e na descrição tem links dos nossos outros canais e outros conteúdos produzidos por essa internet toda. Se puderem dar uma força, a gente agradece muito. Então, eu já contextualizei em outros vídeos, falando desde os primeiros episódios, o que eu achava de Anéis de Poder e como eu fui transicionando de expectativa ruim com trailers a gostar, ficar impressionada com o imaginário construído, pelo menos imageticamente, nos 2 primeiros episódios, esperança no 3º episódio e decaindo, expectativas no chão depois do anterior. Só que eu sou uma pessoa muito positiva, especialmente com adaptações. E não são mudanças, qualquer descaracterização de personagem ou mesmo de criações originais para a série que me incomodam, porque é uma adaptação e eu sou a defensora que formatos diferentes são adaptados porque funcionam de maneiras diferentes. Só que isso tá longe de ser o problema de Anéis de Poder. Eu vou de novo fazer aquele esquema de comentar os acontecimentos no geral e jogar minha opinião mais pro meio e final da análise desse vídeo, porém eu queria já adiantar que a gente terminou praticamente em quase todos os núcleos no mesmo ponto que a gente tinha terminado no episódio anterior. Isso, se não é um problema, gente, eu não sei o que é. Pra mim, o núcleo se salvou, é o que ainda me compra por interesse, e olha que como um todo, ele é uma criação original, que são os pés peludos. Mas os pés peludos ainda me dão aquela sensação de Terra-média, assim como em Khazad-dûm, no geral, mas a gente não estava em Khazad-dûm nesse episódio, então pés peludos. Além dos pés peludos em si, esse esquema de migração, da música é algo muito presente desde os livros. Eu comecei a ler O Hobbit, Senhor dos Anéis, muito pequena, e eu sempre me diverti lendo aquelas músicas e inventando melodias, e elas estão presentes várias vezes. E ter a papoula cantando algo, ter essa música caminhando junto com a transição deles, em que eles passam novamente por mapa, por locais conhecidos, que claro, se você não tem esse conhecimento, pouco vai fazer diferença, mas a área que eles fazem demonstra que eles estão indo provavelmente então em direção ao sul, que é o outro local em que grande parte dos conflitos, possivelmente a partir do próximo episódio, começarão a acontecer, porque é a área de maior atuação do Sauron e das forças das trevas. E o interessante nesse núcleo dessa vez foi o desenvolvimento principalmente não só desse acréscimo de música e da ideologia dos pés peludos e sofrimento de quem fica pra trás através da voz da papoula, que canta a música da sua mãe que ficou pra trás, canção que ao mesmo tempo que é doce, ela é sofrida, ela é dolorida. E a música da papoula ainda tem no final um easter egg de uma fala super importante de um poema que o Bilbo fez sobre o Aragorn, que é aquele Not all those who wander are lost. Inclusive eu tenho uma tatuagem exatamente disso em élfico. Cenários maravilhosos, coisas incríveis visualmente, que é o que a série apresenta de melhor, temos que concordar, mas o adendo do estranho ainda é intrigante. Eu continuo no time que acredita que ele não é Sauron, que qualquer dica do velho que, gente, não teve confirmação na série de que ele é o Sauron. O velhinho lá do sul que falou pro Theo que aquilo indicava que o Sauron chegou, ele não foi literal, e a gente teve a comprovação nesse episódio que o velho sabe de nada. Ele olhou pro Adar e falou: "Ah, então você é Sauron". Ele só supôs que a queda daquela estrela, daquele meteoro da paixão lá, era o Sauron voltando, mas pode ser uma ligação, como eu disse por aí, transversal, ou seja, meteoro caiu com um ser, um outro Maiar, por exemplo, qualquer, ainda que não Gandalf, porque tá vindo a força das trevas de novo, entendeu? Ou nada disso, o velho só chutou porque ele é crente em Morgoth e acabou. Tivemos também a adição dos seres de roupa branca que já apareciam nos trailers, que se a gente olhar as orelhas não parecem elfos, embora pareçam seres diferenciados. Eu chutaria que eles são seguidores de Morgoth, talvez, e que em mais uma pista falsa, isso sou eu teorizando, eles estão atrás do Gandalf ou do ser lá do céu pra acabar com ele e não pra se unir a ele. Ou num super plot twist eles são seres do bem também, não sei. Só que o detalhe importante é que eles carregam o escudo com o mesmo símbolo da constelação que o estranho fez com Vagalumes
e que eles acharam num mapa dos documentos milenários dos Pés Peludos. Eu acredito que ele é ou um Gandalf ou alguma outra criatura, um Maiar, que emula essa relação do Gandalf com, futuramente, os Hobbits. E eu acho que é um ser que está aprendendo. Este foi um episódio que vimos não só ele aprendendo palavras e comunicação com a Nori na língua dela, mas também vendo ele aprender conceitos de bom, de mal, do mal vinculado a causar mortes, e ele percebendo que ele causou morte de vagalumes, então ele também é mal. E ele o tempo todo tá nessa dualidade. A gente vê que os Pés Peludos lá na frente, de uma forma bem cruel, ficaram ali especulando sobre quebrar a carroça da família da Nori, deixar eles pra trás porque eles estavam com estranho, por causa de todo o caos que eles estavam possivelmente trazendo pra eles, que a floresta estava morrendo por causa disso, que tudo estava dando errado por causa deles. Mas depois quem salva essas mesmas pessoas dos lobos é o estranho. E ele faz isso dando um soco no chão. E aí que a gente vê essa dualidade. Ele salvou. Ele fez algo para impedir a morte. Ele fez o que ele acabou de aprender, que é como conceito de bom. Só que aí depois a gente vê que isso machucou o seu braço. Algo que, se olharmos visualmente, parece um ferimento das trevas. Pode ser. Ou simplesmente, o que foi a minha visão, é uma demonstração de que assim como ele está aprendendo o conceito sobre criatura, sobre a Terra-média, sobre linguagem, ele também está aprendendo a utilizar as suas próprias forças. Eu até fiquei pensando aqui na minha fanfic, e já aqui colocando que eu sei que no universo canônico é oficialmente dito que o Gandalf chega na 3ª temporada, mas por qualquer motivo que eles possam inventar, ou ainda que não seja o Gandalf, pensando que ele utilizava um cajado para canalizar suas forças, eu fiquei pensando se ele, por exemplo, nessa fanfic criada por eles, ele não poderia precisar de um canalizador para justamente não ferir o seu corpo ao utilizar uma magia que nesse momento ele não controla. Foi assim que eu interpretei o seu ferimento, foi assim que eu interpretei o seu poder de cura também ali naquela água, e também interpretei que ele não teve qualquer intenção de machucar a Nori porque ele não percebeu que ela chegou, colocou a mão e acabou quase se congelando junto dele. Só que sim, ela ficou com medo, mas eu gosto desse núcleo. Ele foi curto, ele foi rápido, e eu sei que eles pouco desenvolvem para manter esse bendito segredo de quem é o estranho, mas isso faz com que alguns dos bons núcleos sejam pouco aproveitados. Eu vou continuar batendo na tecla de que eu acho que um grande problema dessa série é desenvolver um pouquinho de vários núcleos, querendo chegar e abraçar tudo de uma vez só, mas aí as coisas pouco andam. Pior é quando acontece, como no caso de Númenor. Já vamos adiantar para esse núcleo também, que basicamente foi o que se andou um passo, foi muito. A gente terminou o episódio 4 com a rainha falando, vamos pra guerra, e aí todo mundo voltou 5 passos e a gente terminou os 5 com, tamo indo pra guerra. Aí vamos pensar o que aconteceu. Foi um arco pra gente ver a rainha ficando em dúvida, porque o rei de repente acordou só pra dizer, não vai pra Terra-média não, que lá só tem coisa ruim. Pharazôn, que tinha apoiado a rainha porque era o seu dever, aqui já fica meio inseguro porque o seu filho não queria. Na verdade também a filha, que é original dessa série, do Elendil, por motivos que não aparecem também, não quer que o pai vá, seja por medo dele se machucar ou qualquer coisa, mas também me pareceu um pouco forçada toda essa dinâmica para chegar na manipulação do filho do Pharazôn até o Pharazôn, que agora ficou um pouco mais impulsionado de fazer o que ele quer. Só que além disso, também temos o caso da rainha falando, só vou se o Halbrand, que me juraram que é o rei do sul, for junto. E o Halbrand não quer, ele quer, não quer, ele quer. E a gente vê de novo ele em dúvida, e os diálogos com a Galadriel que são sempre a mesma coisa. E esse ponto dele abraçar sua obrigação, ou sua vocação, ou seu destino, já tá sendo batido desde lá do início, então não é nada atrativo a gente ver isso acontecendo o tempo todo e demorar tanto tempo de tela. Mas enfim, temos aquela cena bem, na verdade, clichê também, dele fingir que não vai pegar o símbolo do seu reinado e, portanto, o símbolo de que ele iria junto com a rainha para o sul. Dá 2 segundos, ele volta numas notinhas até meio divertidinhas, né? Halbrand escolheu ir e abraçar o seu dever. Só que isso podia ter sido muito mais rápido. Não! Todo esse desenvolvimento da rainha desistindo e voltando, do Halbrand não sabendo e resolvendo, demorou tempo. Também tivemos quem? Isildur, que obviamente iria para a Terra-média, que queria desde o início, e a série embutiu o quê? O pai não deixa.
E aí fica nesse negócio dele querer, não vai, não quer, não pode, até resolver se enfiar no navio e o filho do Pharazôn explode o navio pra nada, porque o único efeito que tem nessa cena toda dele escondido, explodindo, salvando, não sei o que, Isildur vai junto. Só pra criar um conflito do Isildur não ir e dele ir. Não tô dizendo que não poderiam fazer isso, mas é porque a série tá há tanto tempo no mesmo ponto que certas escolhas me parecem duvidosas. Eu detesto parecer hater. Vou ser bem sincera pra vocês. Se daqui pra frente eu tiver só um ou outro núcleo pra elogiar, eu não sei se eu vou continuar comentando, porque não é definitivamente o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Mas vamos lá. Última coisa que teve, que eu acho interessante em Númenor, é a demonstração da Galadriel do seu poder de guerreira. E, gente, eu acho maravilhoso ela ser guerreira. Eu sei que existem várias linhas e contextos que você pode encaixar, inclusive na Segunda Era, pra justificar essa personalidade guerreira dela. Eu não acho que é um problema da atriz em si, pelo menos eu não posso cravar, porque eu acho que boas atrizes, bons atores, bom elenco, quando não dirigido bem, com um roteiro pobre, não conseguem fazer muita coisa. Mas uma coisa que me incomodou bastante nessa sequência toda não foi a Galadriel estar ali lutando, não foi a Galadriel participar desse treinamento dos jovens. Isso seria muito legal, em proposta é muito legal, mas a execução, eu fiquei rindo, porque ela falava, não importa a força, é a agilidade, é a rapidez, é a leveza, e os movimentos eram duros. E a agilidade não existia, parecia que eles estavam começando a ensaiar aquela coreografia que deveria ser muito mais fluida. E isso é um problema da direção. Isso é um problema, no mínimo, da montagem. Isso é um problema de treinamento básico que eu não entendo porque não aconteceu. Filmes B conseguem fazer uma coreografia mais bonita. Não é que ela parece ruim, mas ela não parece sensacional como estão vendendo pra gente ali que é. É pequeno? Parece pequeno? Pode ser, mas a gente vai colocando tanta gotinha nesse copo que tá quase transbordando, no meu caso, que isso foi só mais uma coisa que me fez não mergulhar dentro dessa história. Galadriel pra mim é um grande ponto fraco. Eu não acho um problema ela ser guerreira, eu vou deixar claro aqui dessa vez de novo, mas eu acho que ela tem que se mostrar guerreira, ela tem que aparecer. E teoricamente, pelo teaser do episódio 6, teremos cenas de luta começando nele. Eu espero que nessas cenas ela brilhe mais do que ela brilhou subindo no barco depois pra, enfim, eles irem para a Terra-média. Outro núcleo que tivemos destaque foi do anão, nesse caso, porque foi o Durin fazendo uma visita aos elfos pra todo mundo discutir, perceber quais eram as intenções uns dos outros. E aí que a gente teve a revelação de que Gil-galad e também Celebrimbor estavam enganando Elrond, usando ele para enganar os anãos por causa de uma lenda, uma história que foi originalmente criada, adaptada para esta série. Sobre Mithril, sobre este mineral que a gente descobre que os anãos, assim como de fato aconteceu, estavam escavando e encontrando lá em Khazad-dûm, e que era o real interesse dos elfos ao mandar o Elrond lá. Sabe o que eu senti bastante nesse núcleo, dessa conversa deles? Que eles têm montagens interessantes de acontecimentos, ou seja, essa conversa, enfrentamento do príncipe dos anãos e do rei dos elfos com o intermédio do Elrond seria muito interessante. Seria uma dinâmica muito boa de ver, mas ela fica morna e não rende tanto, porque não sei se vocês concordam comigo, e tudo bem se vocês discordarem, mas eu sinto que são muitos diálogos pomposos, bonitos, mas que não acrescentam muita coisa. Sabe o que é bom? Durin, porque ele, como o destaque de anão até agora, ele é engraçado, ele é gente boa, ele tem esse jeitinho que pra ele super combinou e no roteiro ainda combina. O cara que inclusive fala de quem que é essa pedra, de onde veio, porque é muito rara, a gente usa para túmulos e agora estamos comendo em cima dela, e no fim ele só queria levar a mesa pra sua esposa porque tava devendo pra ela. Sensacional, é uma piadoca, mas é uma piadoca boa, ou seja, é uma progressão de um tipo de humor que inseriu naquele roteiro no meio de um drama super pesado. Funciona. São esses respiros, são essas nuances, a interação dele com o Elrond, são essas coisas que funcionam, que deveriam acontecer mais vezes. Nesse mesmo núcleo a gente tem umas das cenas que pra mim parecia meme. Juro, gente, eu fiquei rindo porque eu falei, não é possível. Porque o Gil-galad basicamente tinha certeza de que os anãos estavam com Mithril, porque tem um close, não sei se vocês viram, na mão do Durin, que aparentemente não lava a mão, com uns brilhinhos, que era só pra dizer, olha, o Gil-galad viu que tem uns brilhinhos de Mithril, do Durin que não lava a mão jamais, e ele sabe que é isso mesmo que eles estão escavando. Aí ele vai pressionar o Elrond e fala, Elrond, me conte a verdade, é isso que eles estão escavando, não é? E o Elrond, eu não posso dizer. Ele basicamente dava uma de,
olha, é isso mesmo que você tá pensando, mas eu não disse nada. Eu não posso dizer, eu tenho minha palavra, mas isso numa frase lindíssima dita, mas pra quê? Sabe? E várias vezes essa dinâmica daquilo que ele já sabia, e depois a gente vê que o Gil-galad estava observando de longe, escutando a conversa, o que era muito mais prático. A gente pode até dizer que aquilo era um teste para o Elrond, não para descobrir a informação em si, mas ficou mais engraçado e esquisito do que bonito e incisivo, entende? E pra justificar a necessidade de Mithril, eles falam dessa lenda que foi criada para a série, envolvendo Silmarils perdidas que não existem neste contexto, mas eles criaram a história de que Silmarils perdidas estavam linkadas numa árvore X em que um Balrog, muito em linhas gerais, eles são Maiar, que foram corrompidos por Melkor, que se chamou depois de Morgoth. Ou seja, eram seres que estão ainda acima dos filhos de Eru Ilúvatar, de Deus, mas eles estão abaixo dos Valar, dos grandes deuses superiores e tal. Maiar podem ser os Istari, que são os magos como Gandalf, Maiar também é o próprio Sauron, Maiar também são esses Balrog, ou eram antes de serem corrompidos. Existe o Balrog muito conhecido pela cena com You Shall Not Pass, lá em Moria, nos filmes da trilogia, né, na Sociedade do Anel. Porém, não temos nenhuma informação deste Balrog neste momento, por exemplo, se eles forem colocados. Porém, não temos essa informação deste Balrog para a criação de Mithril. Eles criaram uma história, acredito eu, para justificar também a necessidade pelo minério para criar um atrito entre elfos e anãos. Porque do choque dessas duas luzes, das trevas e brilhante do elfo, é como se isso tivesse entranhado nas veias da montanha até o fundo de onde está a Khazad-dûm e dado origem a um metal tão resistente, sólido como o mal, mas também brilhante, leve como a luz. Então eles criaram uma poesia. Ok, não tem um grande problema sobre isso, mais uma vez é uma adaptação, se tem um propósito, não tem problema. A questão é que talvez seja para colocar um easter egg de um Balrog que eles vão encontrar lá embaixo, que não morreu e tá lá escavado. Talvez seja simplesmente para emular um pouquinho dessa criação de histórias e lendas sobre bem e mal que é muito presente na obra de Tolkien. Mas a questão é que todo esse negócio de Mithril, de Durin não quer contar, aí o Elrond jura sobre a pedra, aí o Elrond diz que não dizendo que sim pro Gil-galad, aí depois ele fala para Celebrimbor sobre a Mithril e mostra a pedra depois de ter jurado e falado que não fala de jeito nenhum. E aí o Celebrimbor volta de novo no papo de conheço seu pai. Erendil, que foi uma pessoa muito meio-elfo, muito importante, já é dito na série basicamente o que você precisa conhecer sobre ele. Só que a questão pra mim é que todo esse desenrolar é pra mostrar primeiro que nessa história que eles estão criando que os elfos estão perdendo a luz e algo está sendo corrompido ali, portanto eles desapareceriam, e depois pra mostrar que o Durin, para salvá-los, ele se enche de pompa, que é engraçadinho, mas, né? Ele era muito sério, era o negócio da pedra, era muito grave, e aí ele aceita e vai convencer, teoricamente, o pai dele. A virada, assim, não é emocionante? E temos o núcleo, que também não andou muita coisa, mas é onde, teoricamente, será o palco principal do próximo episódio, se o teaser não nos enganou, em que as forças do sul estão caminhando junto com Adar, seus orcs. Tem uma fala importante ali do Adar, que não acredito que seja Sauron, já falei sobre isso, mas que ele fala que sentirá falta da luz, porque ele sente o calor da luz. Porém, ele fala de um futuro em que, teoricamente, se seguirem seus planos, a luz se extinguirá, porque os orcs não conseguem. A gente vê que ele mostra o quanto a pele dos orcs queima com a luz. E ele tem esse jeito meio poético, provavelmente porque ele descende de algum elfo. As pessoas me perguntaram, mas tem elfo que se corrompeu pelas trevas? Só conheço 2 canonicamente. Novamente, Adar pode ser um personagem criado. Original, eles estão trazendo vários para a série, não acho um problema se eles criarem mais um. A premissa de um elfo se corromper, ela existe. Só que a verdadeira ação acontece lá em Ostirith, com os humanos, metade deles se rendendo, ou melhor, abaixando a cabeça para Adar, para as forças das trevas, e aceitando serem leais a eles, abandonando o forte. Metade ficou com Arondir Browin, que faz o super discurso e tal, e metade não funciona. E Theo, que finalmente conta sobre a sua espadinha que ele achou, e eles encontram naquele forte, que antes era um forte élfico, o mesmo formato daquela espada, e Arondir fala que o punho é uma chave. Para o quê? Não se sabe, mas Browin, de repente, fica desesperada ao ver as pessoas
Indo embora, metade, ela percebe que, acho que desde o início eles jamais conseguiriam vencer, mas tudo bem. Ali ela perde as esperanças e fica impulsionada a se corromper ou talvez se corromper utilizando um objeto das trevas como aquele. E é nesse momento, como eu disse pra vocês, que a gente tem a revelação de que o velho nada sabia. Quando ele chama o Adar de Sauron, ele propositalmente não nega nem afirma e ele só quer testar o velho. Então, se você quer me seguir, faz de tudo, mata o jovem aqui. E tem um corte. Dá a entender que ele matou o jovem, mas sei lá, vai que o jovem foi e matou ele rápido. E o episódio termina, claro, com o Númenor indo pra frente com três navios, mas eu vou interpretar que foi só uma economia demonstrativa da primeira frota que estava saindo, porque mais gente deveria ir, né? Eles não falaram que metade da cidade se alistou, metade é 3 navios? Que aí por isso Isildur nem cabia, porque já tinha gente demais? Mas tudo bem. Resumo, falei um monte de reclamação, estou me sentindo péssima, não sei se volto semana que vem, mas eu vou continuar assistindo, porque eu assisto coisa muito pior. Eu assisto coisa realmente ruim. O que me dói aqui é que eu tinha muita esperança de muitas coisas e não tô tão feliz agora. Pra mim, o problema da série não é a originalidade. Inclusive, eu acho que os personagens originais, ou seja, criados pra ela, em muitos casos, são os melhores. Pra mim, o problema não são os CGIs que as pessoas falam, ai, não é impecável. Não tem problema não ser impecável. Ai, uma série de bilhões, beleza, mas não tá ruim. A gente não precisa criticar também o que tá bom, porque aí já é demais. O problema pra mim é que o roteiro está fragmentado demais. Eu falei isso no meu primeiro vídeo em que eu elogiei. O roteiro está fragmentado demais e andando de menos. Pra onde a gente vai? Tem 5 temporadas, legal. Faz em uma folha tudo o que aconteceu no argumento dessa série até agora. Isso é muito pouco. 5 episódios de 8, não dá pra acontecer tudo nos últimos 2 ou 1. Espero que 6º episódio a coisa avance e eu espero que eu volte semana que vem dizendo finalmente tivemos muitos momentos bons e eu tô feliz porque pelo menos o final tá acendendo. Tô torcendo por isso sim. Não quero que a série seja cancelada. Como fã de Tolkien há anos, a gente esperou muitos anos pra uma adaptação dessa parte da história. Se isso falha depois de bilhões de dólares investidos, eu não sei nem quando alguém vai ter coragem de investir de novo. Eu prefiro que eles vejam críticas, vejam o que é cabível de absorver para uma próxima temporada e melhorem no futuro, porque eu quero continuar vendo a Terra-média e eu espero muito que, independente da minha opinião, tenha público para continuar pelas 5 temporadas que eles disseram que já tem garantida. Se eu não quiser assistir, é um problema meu ou seu. A gente não precisa torcer para que os outros não tenham material para assistir, porque essa é uma decisão de cada um. Mas é isso, né, gente? Falei muito de novo, mas é isso. O vídeo vai sair mais uma vez tarde. Muito obrigada a você que me acompanha em todos eles, independente dessa loucura de cronograma, e espero vocês em todos os próximos, então já se inscreve para acompanhar a gente por aqui. Tchau!